No início da transcrição em procariotos, o núcleo da RNA polimerase reconhece a sequência do promotor, e o DNA é aberto na região 10. Com isso, o complexo se posiciona e a síntese se inicia no nucleotídeo mais 1. Na fase de elongação, vai acontecer a adição de nucleotídeos em sequência e começa a formação do RNA mensageiro nascente, até o último nucleotídeo de RNA ser adicionado. O término da transcrição em procariotos pode se dar de duas maneiras. No primeiro, temos o término Rho dependente. Nesse processo, o pré-RNA sintetizado é percorrido por uma proteína helicase ATPásica chamada Rho, enquanto a RNA polimerase continua o processo de transcrição. Entretanto, quando a polimerase chega a uma região que possui uma grande quantidade de citosinas e guaninas, o processo de abertura da bolha fica mais lento, já que essas bases são unidas por 3 ligações de hidrogênio. E com isso, a proteína Rho avança cada vez mais no RNA, e ao alcançar a polimerase, ela literalmente a empurra, e finaliza a transcrição, desfazendo o complexo da polimerase com o DNA procarioto. Existe também o término independente de Rho. Nesse processo, a terminação se dá em uma região onde vai existir uma sequência simétrica. Isso faz com que, conforme essa região seja transcrita, o pré-RNA formado forme um grampo nessa região, já que as sequências simétricas formam pontes de hidrogênio entre si. Quando o grampo é formado, o RNA é puxado da polimerase e a transcrição é finalizada. A transcrição em eucariotos é realizada por um complexo enzimático cuja enzima-chave é RNA polimerase 2, que é composta de várias subunidades e que realiza a polimerização do RNA a partir de um molde de DNA. Esse processo ocorre em 3 etapas principais: a iniciação, o alongamento e o término. Valendo a pena lembrar que nos eucariontes a transcrição ocorre no núcleo, enquanto a tradução ocorre no citoplasma. Bom, a princípio, um fator de transcrição chamado Tata Bind Protein liga-se à região Tata Box, e o fator TFIB liga-se à Tata Protein, que irá recrutar o complexo TFIF e RNA polimerase 2. Esse complexo, então, se liga ao fator TFIB e alinha a polimerase ao promotor. O fator TFIE também se juntará a este complexo e irá recrutar o fator TFIH com função helicase, que abrirá a fita de DNA na região do promotor, desenrolando-o e fosforilando a RNA polimerase 2, ativando-a. Após a síntese de um pequeno polinucleotídeo, o TFIH e o TFIE desassociam-se do complexo. A RNA polimerase 2 então inicia a fase de alongamento da fita, e após o término da transcrição, essa RNA polimerase é desfosforilada e inativada. Após a formação do transcrito primário do RNA mensageiro, ele passará por uma série de processamentos até se tornar um RNA mensageiro maduro. Primeiramente, ele sofrerá a adição do CAP. A sua formação exige uma série de alterações químicas na estrutura do RNA. De início, um fosfato na extremidade 5' do RNA deve ser liberado por hidrólise, gerando uma extremidade 5' de fosfato. O CAP confere a essa molécula uma maior estabilidade, pois protege-a da ação de fosfatases e nucleases. O RNA irá receber também a adição de uma cauda poli-A. Nessa cauda estão presentes cerca de 200 adeninas, que se enrolam ao redor de várias cópias de uma proteína ligadora. Essa cauda tem a função de atuar como acentuadora da tradução, proteger o RNA mensageiro da digestão por nucleases presentes no meio e proporcionar uma maior estabilidade à molécula. Ainda no núcleo da célula, esse pré-RNA mensageiro terá seus introns retirados, um processo mediado por snRNAs, deixando somente os exons, formando assim o RNA mensageiro que dará origem a uma determinada proteína. Logo após, esse RNA mensageiro é enviado para o citoplasma da célula, com auxílio da cauda poli-A. No citoplasma, então, ocorrerá a tradução.